Muito boa noite. Estamos em junho, mês da criança, e importa lançarmos um olhar sobre a situação da infância em Cabo Verde, sobretudo no que diz respeito à violação dos seus direitos. Os últimos dados estatísticos disponibilizados falam de um aumento de casos de agressão sexual de menores em mais de 20%. Uma situação preocupante e que interpela-nos a todos, uma vez que a nossa realidade tem-nos mostrado que a maior parte dos abusos sexuais de menores acontece em ambiente familiar. Mas há também aumentos exponenciais de violação de outros direitos das crianças e adolescentes que vamos aqui abordar. Durante uma hora, vamos analisar o papel do Estado e da família na proteção integral dos nossos menores, a eficiência e eficácia do sistema judicial em relação a essas matérias, eventual necessidade de reformas na nossa legislação para se adaptar aos novos tempos em que a internet tem contribuído para que os crimes, sobretudo contra menores, ganhem uma outra dimensão. Comigo no estúdio tenho o jurista João Santos. Muito obrigada por estar aqui conosco. Do outro lado tenho o psicólogo Nilson Mendes. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Boa noite. E tenho também a presidente do ICA, Maria Livramento Silva. Muito obrigada por estar aqui conosco neste programa. Boa noite. Para darmos o pontapé de saída, começaria por falarmos da situação que é mais grave, a agressão sexual de menores, e para contextualizarmos esta situação, poderia-lhe, João Santos, que nos fizesse uma delimitação de como é que o nosso ordenamento jurídico separa os tipos de crimes de agressão sexual, ou seja, quando é que é público, que qualquer um pode denunciar, quando é que é semipúblico, que tem que ser denunciado por familiares ou vítimas, ou quando é que é particular. Falando de crianças dos 0 aos 18 anos, crianças e adolescentes. Muito boa noite mais uma vez e obrigado pelo convite. Espero ajudar verdadeiramente na compreensão de um tema extremamente complexo, não é verdade? O que é que temos nos crimes de violação de um modo geral? Bom, o crime de violação sexual é, antes de mais, um crime que atenta contra a liberdade sexual, por um lado, ou contra a liberdade sexual e a autodeterminação sexual, por outro lado. Os crimes de violação sexual que atentam contra a liberdade dizem respeito a qualquer pessoa, independentemente da idade. A autodeterminação sexual, que também, nesses crimes, viola a liberdade sexual, já se dirige para uma vítima muito específica, muito particular. É uma vítima com uma certa idade. Por isso, é que nós temos no nosso Código Penal, recentemente, enfim, revisto, particularmente no que diz respeito a esse tipo de crimes, nós temos o crime de agressão sexual, que pode ser vítima desse crime de agressão sexual de qualquer pessoa. Depois temos os crimes de abuso sexual de crianças, abuso sexual de menores com idade compreendida agora entre os 16 e os 18 anos. 18 anos. Exatamente. Antes era 14 e 16, que em Portugal caracterizam como sendo um crime contra adolescentes, não é verdade? Abuso sexual da pessoa internada. Bom. O que é que nós temos no crime sexual? Que é extraordinariamente complexo. O artigo 141 do nosso Código Penal começa por trazer um conjunto de definições. Por exemplo, diz que é ato sexual todo o ato praticado para a libertação e a satisfação do instinto sexual. Enfim, para a libertação de um certo um comportamento libidinoso, enfim, lascivo. Mas o que é o ato sexual? Se é todo o comportamento, se é todo o ato, qual é o conteúdo que temos que dar a este ato sexual? Bom, isto é uma discussão que ainda hoje se faz, na medida em que eu quando dava aulas, por exemplo, eu perguntava aos alunos, fazendo recurso
a um comportamento muito usual entre nós, particularmente que os jovens praticam nas festinhas, nos bailes, que eles chamam, por exemplo, tarraxinha. Tarraxinha é um ato sexual? Pode ser. Aliás, na Itália, o tribunal condenou alguém precisamente por encontrar a sua satisfação sexual através da dança. Bom, um dedo na boca de uma pessoa, da vítima, é um ato sexual? Pode ser. Porquê? Porque estamos a falar de um fenómeno... Olha, Platão dizia que, nas iniciações amorosas, ele dizia que o amor é uma espécie de loucura. Ele dizia uma loucura divina. Vamos ter que sintetizar para dizer quando é que temos crimes públicos, semipúblicos ou particulares? O crime... Referindo-se a menores de 0 aos 18 anos. O crime de agressão sexual, ou de violação sexual, não é? Ou de coação sexual, ou de fraude sexual, ele é sempre um crime individualizado. Agora, ele pode ser semipúblico ou público. É particular se se trata de uma pessoa maior, porque o ato sexual pressupõe-se que, praticado num espaço privado entre pessoas adultas, ali, consentido, digamos, consentido, é absolutamente livre. Mas ela é sempre um crime individual. Agora, ele é semipúblico a partir do momento em que, por exemplo, para as crianças, para as crianças que, com uma certa idade, não fazendo a queixa, pode alguém, um familiar, introduzir, melhor dizendo, a queixa, e a partir deste momento o Tribunal, designadamente o Ministério Público... Mas há uma limitação de idade inerente a este facto de ser semipúblico? Os crimes públicos ou semipúblicos são dados, essencialmente, essa natureza pelo gravame da pena, pelo montante da pena, não é verdade? E por se tratar de uma matéria, não é verdade? Os crimes sexuais contra menores de uma certa idade, não é verdade? Ali entende-se, para além da liberdade sexual, que é o bem jurídico que está a ser protegido, o outro bem jurídico é a incapacidade dessa pessoa se autodeterminar sexualmente, não é verdade? Por isso é que se discute se este caso recente que temos, não é? Desse conhecido dessa músico... exposição Vamos analisar este caso mais à frente. Agora só queria mesmo era esta delimitação de idades. Essa delimitação é para dizer o seguinte: ela é público, o crime é público quando é cometido em relação a um menor que não tenha capacidade de se autodeterminar. É verdade? É semipúblico para os casos em que, enfim, há... com o aumento das penas, não é verdade? E se a introdução da queixa não é feita autonomamente pela pessoa vítima, poder ser feita também por um familiar qualquer, sim, ou quem tenha tomado conhecimento. E a partir desse momento, o ser semipúblico é a partir do momento em que a queixa é introduzida, já não se pode retirar a queixa. E é público quando... por um meio qualquer, as autoridades policiais ou designadamente do Ministério Público têm conhecimento desse facto, estão obrigados, precisamente porque é público, estão obrigados a agir independentemente quando o crime sexual envolve vítimas de maiores de 16 e menores de 18, a vítima pode retirar a queixa a qualquer momento? Ou não querendo pode nem sequer participar? Não querendo pode não participar. Não querendo pode não participar. Estamos perante um crime semipúblico neste caso. Neste caso, uma vez introduzida a queixa, é que já não pode retirar a queixa. Já não pode retirar a queixa. Senhora Maria Livramento Silva, como é que a ICA, qual é o ponto de situação em relação à instituição ICA, em relação ao recebimento de queixas de crimes de violação sexual de menores? Boa noite a todos. Consta que houve um aumento nos últimos tempos. Onde é que há este aumento mais acentuado? Houve aumento, sim. Temos dados, por exemplo, de 2019, em que no país inteiro foram denunciados 193 casos de abuso sexual. Em 2020, esse número baixou para
172, provavelmente devido à Covid-19, em que as crianças ficavam mais tempo em casa, até não tinham como denunciar. 2020? 2020 foi 172 e 2021 195, aumentou de novo. E em 2022, até o mês de abril, já temos 72 casos denunciados no ICA. São casos que foram denunciados no ICA. Então, podemos ver que há um aumento de denúncias de casos e o ICA, tomando conhecimento dessas denúncias, imediatamente comunica ao Ministério Público e também à Polícia Judiciária para fazer a investigação. E o ICA acompanha a família, a criança, no caso, para averiguar a situação. Realmente temos um caso, mesmo se compararmos com 2016, 2017 e 2018, esse número tem aumentado. Mas também eu acredito que esse aumento do número é devido à campanha de sensibilização, porque todos nós dizemos todos os dias que as crianças devem denunciar, as pessoas devem denunciar casos de abuso sexual, porque só denunciando é que as instituições terão conhecimento da situação e poderão aí tomar medidas para que casos desse género não fiquem normalizados aqui em Cabo Verde. Então, por isso é que nós alertamos todas as pessoas que tiverem conhecimento para denunciar. E com isso estamos tendo esse aumento de número de casos, pelas campanhas que nós fazemos, pela sensibilização das comunidades. Há algum número especial que as pessoas podem denunciar anonimamente, sem dar a cara? Existe o 810-20, que é o número que é diretamente cai no ICA, e também existe o 132, que é da polícia. Tem havido muitas denúncias através desses números? A maior parte das denúncias são através desses números. E como é que o ICA faz para conferir se realmente a denúncia procede ou não? Bom, o ICA, tomando conhecimento, a primeira coisa que nós fazemos é visitar a família, averiguar se realmente foi um abuso sexual e imediatamente comunica ao Ministério Público caso a família não tenha feito. E o próximo passo é ir para a Delegação de Saúde, saber também que condições, porque precisamos, porque muitos casos podem não ter a decisão que gostaríamos, precisamente porque não foi comprovado, através dos exames, esse abuso sexual. E também vemos a parte psíquica da criança, da família, o acompanhante na escola, se a criança pode continuar, em que situações. E no caso de haver riscos ou perigo para a criança ficando no seio familiar, o ICA também toma medida para afastar a vítima do agressor. Porque muitas vezes a criança fica muito chocada com essa situação, não quer falar, não quer comer, não quer ver ninguém. Há situações realmente dramáticas em que o ICA acompanha nessa parte psíquica da criança. É um trauma para as crianças. É um trauma muito grave. Neste programa podemos falar em crioulo, em português, como desejarem. Nilson, Jabu Flanque, eu prefiro que não fale na crioulo. Esse facto de durante a pandemia, ter registrado menos casos de 2020, um número menos do que na 2019, por exemplo, é meio paradoxal, uma vez que nós não sabemos, crimes sexuais, sobretudo contra menores na Cabo Verde, ele é cometido sobretudo na seio familiar. Exatamente. Não pode falar meninos que teve como denúncia, ou pessoas que teve como denúncia? Antes de mais, muito boa noite, Nazaré, também doutora Maria Silva, muito boa noite, doutor João, boa noite. Lá na casa também, boa noite para nós especial, e no mês de junho sempre está trazendo aquela alegria, e esse momento de que não tem que debater com alegria traz números e também traz algumas considerações que podem ser úteis para amanhã. Comparando relativamente dados de 2019 para 2020, independentemente de houve uma redução praticamente de 10 ou 12 casos, não é? Mesmo estando no momento da pandemia, confinado dentro de casa, onde que tem presença de pai, onde tem presença de mãe, tem presença de outros familiares, meramente no nosso seio familiar na Cabo Verde, não tem contra avô, não tem contra tio, não tem contra primos, e entre mais membros de família, abuso sexual em si, por assim dizer, surge numa esfera mais ampla. Antes de abuso sexual, pode originar, entre outros atos, nomeadamente violência ou então agressão, sobretudo a nível de entre membros superiores, marido e mulher, que pode desencadear futuramente um avanço no abuso sexual. A nível de denúncia,
não pode falar mesmo na pandemia, dando uma vantagem, sobretudo a nível da tecnologia, para não pôr denúncia, onde que houve mais aumento dos casos do uso de telemóvel dentro da casa, sobretudo ligado aos pais, que facilita a vida de criança para que entre em estresse, para que entre em pânico, para modo que ele está a ficar dentro de casa. Então, assim, na hora que não está olha a denúncia, o ato em si é preciso também analisar o fator de estresse dentro de sair da família que a criança está lá. Muitas das vezes que as crianças ali que não podem falar, podem ficar em silêncio para modo de derivar da opressão dos pais, sobretudo a nível... Normalmente que exatos leis sempre seguido de uma ameaça, boca por hipópia. E lá, não está hoje assim, a nível, mas não pode hoje. É uma das coisas que até antes de mim estive a procura mancacha, que é um dado interessante que pode dar no licenciamento a nível de sexo, a nível de género, mas não tem mais violência masculino e feminino ou de que masculino, como de ambos casos, não é? Ainda recente, antes de ontem ou hoje de manhã, houve um caso de indivíduo na praia, bem preso por abuso sexual de menores masculino. Então não tem que trazer aquele dado ali. E a hora que não estou a falta de denúncia, quem que está por detrás, que está chantagem ou então ameaça aquela criança, ou que a sua criança propriamente a família inteira, sim. E ali pode ter uma redução da denúncia, mas propriamente o fator te dá vantagem, mas pode denúncia, ou então pode ter facilidade de pôr com alguém fora. E disso tudo que não está hoje, criança que está lá, o facto de silêncio, o facto de que se passa tempo que se ser acudido e também a ameaça entre os membros superiores. Convive às vezes com pessoas naquele mesmo meio. A convive e ali que não está bem olha o tempo. Para uma hora que não está fala que aquele que a doutora Maria refere licenciação, quando ICA ou polícia tem um conhecimento que desloca a casa dos pais, que depois tem intervenção, não só a nível da polícia para fazer queixa, depois para a delegacia de saúde ou propriamente hospital, para fazer todo tipos de exames. Nós não temos que olhar o tempo que a criança está dentro de casa que já foi abusada, né? Ou então que já foi violentada, digamos assim, a palavra certa, que não tem que referir para não chamar atenção. A criança foi violentada dentro de casa, o tempo que essa tem que ter dentro da espera. Tem que socorro chega nele, ou tem que alguém móvel, ou tem que um agente chega nele para poder retirar de certa forma, para acompanhar o processo, para poder dar-lhe um bem-estar. Então, isso assim é fundamental, não só a presença dos técnicos profissionais, mas também a rapidez quando não sabe o tempo que aquele processo de alonga, que se alonga. E a hora que entra no Ministério Público, a única coisa que não se papechou, não se está, infelizmente, morosidade, infelizmente, não se está uma atenção, mas não se acredita, mas quando há aquela situação de criança, independentemente de ser público ou semipúblico, independente de 16 ou 17 anos, acho que é a prioridade absoluta, que é propriamente a lema e a campanha de Nações Unidas, brindando o corpo. Ele, João, pode esclarecer. João, questões da criança e crimes contra a violação sexual da criança tem prioridade no nosso sistema jurídico? Ele devia ter prioridade, se ele quer ter, é verdade. Uma precisão rápida em relação à natureza destes crimes. Um crime, pode saber se ele é público ou se ele é semipúblico ou se ele é particular. É a própria lei que está a dizer, no caso de crimes de agressão sexual, do artigo 142, 143, agressão sexual com penetração, abuso sexual de crianças, 145, é artigo 376, número 2, que está a falar claramente que esses crimes ali que têm numerado, etc., e outros, não é, está a depender de quem. Esse é um pormenor que me queria fazer. Normalmente, é crimes contra a honorabilidade da pessoa, contra a honra, a calúnia, a injúria, a difamação, é crimes particulares, que só a vítima é que pode fazer a queixa e acusar.
Quanto à celeridade da justiça? Quanto à celeridade da justiça, é óbvio. Porque nós não sabemos que o nosso sistema judicial normalmente é moroso, é lento, mas a hora que não tem um caso, por exemplo, de uma criança que está num meio em que está a ser violentada, se Manilson acaba de falar, tem que ter uma certa prioridade. Ele deve ter prioridade, mas o que não tem que saber também, e isso é importante dizer, que a investigação destes crimes isto tem uma complexidade enorme, Nazaré. Não é por acaso que a definição do que é um ato sexual é de uma complexidade tremenda, que foi, e precisamente por isso é que fazer referência a aqueles exemplos. E então, mesmo que este tipo de processo mereça prioridade, nunca poder esperar que isto seja resolvido a toque de caixa. Isto tem que ser resolvido com muito cuidado. Mas perante uma denúncia, na incerteza de saber se realmente aquela criança se ser vítima ou não, qualquer outra criança daquele meio, enquanto se espera que a justiça faça essa investigação? E que se elogia realmente a criança corre perigo e pode ir trabalhar. Imediatamente tem que comunicar ao Ministério Público para legalizar, chama assim, e que a retirada de criança daquele meio se hoje. Como nós tem que fazer com a legalização do Ministério Público. E normalmente, a hora que tem necessidade, não está atrás dela, não também levar para o centro de emergência infantil. E a justiça está a ser trâmites normais? E também está a ser trâmites normais. E o que me queria falar nesse aspecto, e que não tem que ter um extraordinário cuidado, porque, de facto, estes crimes estão afetando Tcheu socialmente, é particularmente condenável. Mas é só tribunais é que, no final, te acaba para falar verdadeiramente que tipo de crime é que se verificou. Porque, nos crimes sexuais, não obstante a estrutura de modo a nós, legislador, entender caracterizar os crimes, por exemplo, esse crime de abuso sexual de menores com idade compreendida entre os 16 e os 18 anos, ele é uma mistura, ele é um compósito de vários outros tipos de crime. É de crime de agressão sexual, é de crime de violação, é de crime de agressão sexual com penetração. Tem um monte de nuances. Ele tem um data de segmento de outros crimes. Por exemplo, na Portugal, cada um destes crimes foi individualizado. Nós, no artigo 145, não tem ali um conjunto de segmentos de outros tipos autónomos de crimes, que nós não tipificamos num único crime. De maneira que o tribunal, a investigação, tem que poder saber falar perante que tipo de ato sexual que é para poder também caracterizar aquele comportamento. Se ele foi, sei lá, se ele foi feito com coação, se ele foi feito com fraudes, enfim, fugindo da identidade da pessoa, querendo passar por outra, se teve violência. E cada tipo de que as nuances leite levam a determinada pena. Aí é que está. Se isto fosse individualizado, o legislador seguramente estava a consagrar um tipo de pena própria para aquele crime. Mas no nosso caso concreto, o que foi feito foi um aumento da pena. Não é? Que antes era de 6 meses a 4 anos, neste momento é aumentar de 3 a 8 anos. Agora, naquela questão de penas, se teve toda uma olhada para o processo penal, para o Código Penal, e diferença de pena para pessoas que cometem agressão sexual contra crianças, violação sexual de menores, pessoas normal e parentes que têm responsabilidade direta na sua proteção, na sua educação, ou então professores, instituições que zelam para bem-estar, é muito pequenote. A diferença é grande. Nesse caso, sabendo que no nosso meio a maior parte de crimes sexuais contra menores é perpetrado na seio familiar, que seria caso de agravar a pena? Veja. Quando o agressor é o pai, ou o tio, ou o professor? Já lhe foi agravado. Já lhe foi agravado. Antes ele era bem menos grave, punido menos grave. Agora, aí tem um outro elemento muito importante, não é? É que está levando a identificar esse tipo de crime. Porque nos leita fala, por exemplo,
quem, sendo maior, praticar o ato sexual contra menores, na verdade, com idade compreendida entre os 16 e os 18 anos, atualmente. Mas esse quem não é qualquer pessoa. Sim. Moda no crime de agressão sexual, que é qualquer pessoa que tenha contra uma pessoa agredida ele sexualmente. E neste caso, é pessoas específicas. Por isso é que, não devia falar dele, mas por isso é que no caso de Filgi, ele quer enquadrar nesse tipo de crime. Porquê? Porque a moça com quem Filgi tenta relacionar, digamos, amorosamente, ele que está na dependência e Filgi que tenta exercer nenhuma superioridade decorrente do facto da moça estar a ser cuidado. Que se saiba. Não, é que só... Pelo menos para aquele que alguém sabe, que esse tipo de relação realmente hoje em dia alguém analisa aquele que vem para público. Sim. Graças à internet, não tem apoio hoje. Mas o que está para trás de tudo que é exato? Já não tive declaração de pais, não é verdade? Ela tem um envolvimento amoroso. Ela que tem uma relação de supra-infra, uma relação de hierarquia, uma relação de trabalho, uma relação de assistência. Até porque aquele vítima, para enquadrar na 145, aliás, a 145 tem que ler com data de sós. É só aquela pessoa que tiver a ser cargo uma pessoa para educar ou para assistir, só que ele é que pode praticar esse crime. Então, você exerce sobre ele alguma influência financeira? Não, nesse caso não. Não? Nesse caso, não, a lei não prevê essa circunstância, não é verdade? A lei não prevê essa circunstância. É uma superioridade de uma relação ou de uma situação ou do facto da vítima estar confiada à educação ou assistência. O facto da vítima ter menos de 18 anos não configura crime neste caso? No caso de Filgi, não configura crime. No caso de Filgi, não configura crime. Aliás, nota bem especial, porque tem nenhuma descontinuidade entre nós, lei penal e o próprio Código Civil, que, por exemplo, não tem duas formas de constituir família. Para casamento ou para união de facto. Por exemplo, reconhecimento da união de facto, não é? Dentro daqueles requisitos que é cumulativo que as pessoas têm que preencher, é este ter, no mínimo, 19 anos de idade e este a viver, digamos, numa relação, numa comunhão de cama, mesa e habitação durante 3 anos. Moda Guterres está a dizer, só fazer conta. Subtrair 19 menos 3, 16. Emancipação para casamento. Ele está com 16 anos. Na verdade, portanto, essa moça, tendo 17 anos, ele quer estar a enquadrar nesse crime de abuso sexual. E que posiciona contra aquela situação de Filgi? Foi mais pela exposição da situação ou mesmo pela moça ser menor? Porque também o Obi Peita fala sobre esse caso. O pai de moça, hoje, acho que foi hoje de manhã que o Obi na rádio fala, que ele também me apresentou um queixa para modo Filgi tinha essa menininha, tipo que se dava algo material que esse pai já se podia dar, tipo que se queria comprar, digamos assim, filha, com aquele que pai que podia dar, provavelmente para a situação de pobreza que se vive. Bom, a ICA age de acordo com coisa que é ICA, é uma instituição que protege a criança, que defende seus direitos. E hoje, esses direitos estão violados com base naquela que ICA reage. Agora, ICA, de acordo com nós, ele é um menor de 18 anos, de 16 a 18 anos, e está considerado crime semipúblico. Agora, justiça, quem está fazendo é o Ministério Público. ICA simplesmente age no sentido de proteger a criança e de esses direitos a ser violados ou não. Bom, na verdade, a história de relação de meninas mais novas com homens mais grandes também dá muito tempo. Só que pronto, esse man se falava antes, hoje não está conseguindo olhar para uma de influência de redes sociais. Mas é uma coisa que é de hoje. Sim, é verdade, mas a ICA, tudo vez que tiver conhecimento, tem estado a denunciar. E também, denuncia no sentido de mostrar, mas até existe. Agora, quem está fazendo justiça é o Ministério Público, até porque a Polícia Judiciária também investiga, que primeiro investiga o caso, e depois passa para o Ministério Público para tomar medidas, para analisar o que realmente passa e toma decisão. E que simplesmente denuncia casos que tem conhecimento e no sentido de proteger menor.
Agora, realmente sendo menor. Nilson, naquele vídeo, que já que eu não entro na casa E só para completar, e naquele caso concreto, o problema maior é que a exposição publicamente nas redes sociais ainda mais insiste meio um quinzinha. Sim. E a menina estava visivelmente constrangida. Naquele vídeo que me engojou também, a menina estava meio que constrangida. A hora que ele vai para a quinzinha, não está no lugar que só quem que tem dinheiro que está bem, põe os olhos, mas mim não pode. É uma situação que acaba com a cabeça daquele menino. Exato. Nós não estamos hoje, nesse caso, ali a nível de violência, não é? Pode nem que refere a abuso sexual, porque o abuso sexual é mais ampla. Entrando na violência, sim, ainda considera que ela um odel propriamente, como uma violência sexual à própria menina, não é? O facto que não está hoje, independentemente com a história da família, com hoje, a relação da família, se não vem para a pobreza, mas filho de o facto que tem dinheiro, que assiste a família, ou então com a abertura da mãe, ela nunca está muito olha. Inclusive estava acompanhada de mãe, onde estava. Sim, não está hoje, se olha algumas fotos que a menina põe a nível da família, manga sai por detrás da família se existe pobreza, não é? Mas é um fator que desencadeia a situação da violência sexual, independentemente da idade até 18 anos. E muitas vezes com o consentimento dos pais. E ele, filho de, para aquele que me acompanha, foi justamente o facto de poder financeiramente estar estável, mas também de fama em termos de status social e em si, eu olho nela como que não está hoje, ou seja, tudo aquilo que pode fazer está fazendo, tipo um troféu, e a pessoa e a menina e em cima e fica constrangida, como por exemplo o último vídeo que foi quinzinha no hotel, a menina fica constrangida. Sim, é um começo. É um começo, a menina fica constrangida, silenciada, começa e entra, empodera de certa forma, se status em termos de menina, que a menina pode futuramente bancá-la, ser submissa a ela a qualquer circunstância, para modo de mix da bancão, que é uma história, que é a realidade. Se mesmo na realização, essa história de vender antigamente e propriamente que ele não está hoje, a mim que está bancão, o boca tem nada de própria. Então também a sequência que futuramente coisa que está vendo, que em muitos casos te dá matança, agressão, soco, tapona. Ou seja, isso começa justamente de onde filho começa a ser. Por isso que não está hoje a relação licenciada em termos de filho com a menininha, o facto do envolvimento sexual que pode enquadra no crime, que o juiz pode decidir, sabe ou não, a nível da violência, sim, pode entrar, mas não pode hoje o impacto social ou o desenvolvimento que essa menina pode bem ter futuramente, aquele que não tem que olhar, aquele que não tem que analisa. E uma das coisas que me pode falar perfeitamente, não tem que ter um pouco de empatia, que é a ferramenta fundamental que não precisa, independentemente de juiz, independentemente de jurista, independentemente do presidente, independentemente de polícia, não tem que ter a palavra e a ferramenta empatia conosco. Empatia é que só põe no lugar do outro, mas percebe o outro. E esse vídeo que a menina põe ali, que filho de pula, puta hoje é constrangimento que a própria moça passa. Sim. Entre outras fotos que por dentro de piscina, não estou hoje a situação de propriamente esconde cara. E lá nunca está bem hoje propriamente a figura, mas tudo aquilo que nós não podemos, também é um estigma social, a discriminação social que tem. Não só dela, como da própria família, porque que coisa de família. Exato, que não tem na sociedade. Então, que ela não tem que ver hoje a situação da propriamente a idade. A idade do filho e a idade da moça, não é? Ela conjuga. Não, ela conjuga. E se fosse uma filha? Bom, e se fosse, por favor. Então que ele, só para terminar, e que ele empatia que nós não temos que ter com o outro, olhando a prejudicação que pode bem desenvolver de 2 anos. Como nesse momento ali, se não repara, hoje alguém falando, infelizmente não conheço menina, não te acompanha, mas hoje alguém falando, uma menina posta uma coisa no Facebook, está falando, não tem nada que mete na minha vida.
Então hoje a irritabilidade já começa. Sim. Simples. Depois também desencadeia comportamentos regressivos acerca disso. Também tem, por exemplo, uma queda, nesse caso de que não está no tempo de teste, e pode bem ter uma queda de teste queda de nota. Então, são consequências que pode haver um ato sobre que a situação lá, mas também, por outro lado, de imaginar que ela está surta com isso. Mas deixa-me fazer uma observação importante. Esse desconforto que a moça terá revelado e a indignação que a sociedade te a manifestar, ele que está a enquadrar juridicamente na prescrição que também no Código Penal te consagrar por causa, enfim, de prendas ou dinheiro. Num respaldo em relação à exposição em relação à exposição que tem. Não. Podia, em tese, mas que é absolutamente insustentável, seria prostituição de menor. Prostituição de menor. Onde é que tem, de facto, uma atividade sexual mediante uma remuneração. Mas aí tinha que ter provas disso também. Absolutamente. Quer dizer, então ele quer uma relação amorosa, ele quer uma relação de afetividade. Ali, moda nos leita a falar, é quem, sendo maior, utilizar a menor de idade, compreendida entre 10 e 18 anos, em atividades sexuais e com ele praticar ato sexual mediante remuneração ou qualquer outra contrapartida. É punido com a pena de 4 a 10 anos. Portanto, nessa relação de filgi, por mais indignação que ele causar, e ele está a causar, por mais desconforto que a própria moça tenha sentido com a sua exposição pública, mas, veja, essas são dimensões que o legislador cata cuida dele. Porque, para já, é preciso saber se, de facto, a imagem que a moça deixou transparecer, se é verdadeiramente, digamos, um desconforto. É preciso saber, não é verdade? E essa indignação que não te a fazer, é porquê que não te a fazer essa indignação? Quer dizer, Filgi terá pecado, não poder admitir também, porque me ouvi considerações maravilhosas à volta dele. Bom, ele terá, enfim, deslumbrado com algum poder económico. Veja, é aquela referência que está a fazer a Platão. Quer dizer, amor, de facto, leva as pessoas a loucuras, a coisas absurdas. Na verdade, a comportamentos absurdos. E tu tens de saber que é mesmo assim. Quer dizer, ele é um espaço de muito difícil enquadramento, de definição. Não é? De dizer o que é que... Ele está manifestado de várias formas. Portanto, o que me quer falar é o seguinte, é que, para não falar de crime, doutora, para não falar de crime, é preciso que aquele comportamento, é verdade? Uma norma jurídica qualquer, direito penal, é uma espécie de uma fotografia em relação ao comportamento de pessoas. É preciso saber se aquele conduta, de facto, ele tem que enquadrar, digamos, naquilo que o legislador prevê para este tipo de crime, independentemente de nós concepção sobre moralidade sexual, que nós, esses princípios, enfim, já bem ultrapassados. É verdade, um Estado de direito democrático, na verdade, onde é que deve prevalecer a ideia da liberdade, porque a atividade sexual, a partir do momento que a pessoa é maior, ele é essencialmente um ato de ser liberdade, de poder fazer com o seu corpo. Veja, artigo 138 do Código Civil prevê emancipação pelo casamento com 16 anos. Um obstáculo absoluto para casamento é uma pessoa ter menos de 16 anos. Se tem 16 anos, pode casar. Hoje em dia, está no nosso Código Civil. Portanto, quer ter nenhum... O consentimento dos pais, não? Claro, a emancipação para casamento é pais que te casam, mas que teria um pai que te para dizer ser filha de 16 anos que ele quer poder casar. Quer dizer, pais que têm autoridade que é para determinar, digamos, a felicidade de um filho nessa matéria. Ele poder ficar sumamente descontente com a opção da filha, mas ele quer poder intervir nessa matéria. Agora, o que fica claro também nesse caso de Filgi é que se casal tivesse ficado lá na fogo, que tivesse vindo para a praia, se calhar ninguém quer saber. Mas veja, a questão da exposição. Muitas vezes, por acaso, creio ter ouvido... A polícia, se calhar, nem que chegava nem ele também. Pois, mas a pessoa está a falar de ele exibir. A forma incorreta. Mas, a forma incorreta pode até ser, na boa perspectiva, não é verdade? Na perspectiva dele, Agora, o que ele tem é o chamado exibicionismo. Ele que tem fins exibicionistas, porque exibicionismo também é um crime. Exibicionismo é um crime. Pois. Mas
é um crime sexual. É um crime sexual. Mas não se aquela enquadra... exibição que ele fazia foi, sei lá, um basófia, um querer mostrar-se realizado, até se provar que, de facto, não, ele estava a utilizar aquele moça para exploração sexual. Não é? Passemos a um outro ponto para não ficarmos o programa todo no podia falar de prostituição menor, que creio que é insustentável. Há outro tipo de crime sexual que também preocupa muito aqui em Cabo Verde, sobretudo nas ilhas mais turísticas, que se calhar não fica confinado às ilhas turísticas, que é o turismo sexual, a utilização de menores para satisfazer apetites sexuais de turistas. Já houve denúncias destes casos, não sei como é que prosseguiram os processos e tudo. A ICA tem conhecimento destes tipos de casos? Para ser sincera, todas as denúncias que nós recebemos, nunca tivemos nenhuma denúncia de crimes de exploração sexual. Mas todos falam sobre isso. E há pessoas também que falam, não, me também como que dá denúncia, que proteção que tem para denúncia. Mas tudo alguém está papel de crimes sexuais. Mas que tem a denúncia formal que pode fazer uma investigação. É um denúncia de crime de exploração sexual, nunca tem. Mas sempre pelo menos a hora que é denunciado. Talvez depois de atuação do Ministério Público, pode ter chegado naquele caso em contexto, mas denúncia que nós fazemos. E que tem como desencadear um processo para verificar se realmente existe ou não, se não houver denúncia? Não, aí é que está. Eu penso também essa denúncia, caso de abuso sexual, pode ter ser com avaliação, com investigação, chegado diretamente a que tipo realmente de crime for cometido. Mas, a priori, casos que não recebe, nunca é que é direto, sim. É um crime de abuso sexual. De bocas pequenas, alguém está obteu. Não, estou obteu. Nós tudo não ouviu. Mas em termos de denúncias concretas... Mas aí é que está. Sendo este uma preocupação, na verdade, então o que é que não tem que fazer? Quem é que está mais vocacionado para tentar perceber se de facto... Se realmente existe ou não. Exatamente. Determinados comportamentos por parte de jovens, crianças ou adolescentes, se ele está a configurar turismo sexual. São as polícias. A polícia tem uma função social. A polícia tem que poder olhar, não é, num comportamento aquilo que um cidadão comum cataúja. Não é verdade? Ele tem que ter a sensibilidade para tal. Não é verdade? E se... Bom, não tem espaços ali, ou não tinha, pelo menos, nunca frequentá-lo, mas saber que tinha um espaço ali, que esta chamava Bola 8, ou não sei o quê, Bola 8, Bola 8. Bola 8. Bola 8. Bem, na Palmarejo. Na Palmarejo. Não sei o quê. Bom, dizem que esse tipo de comportamento estava a ocorrer lá. Mas não tem outros tipos de... Veja, nós não estamos falando de violação sexual. A violação sexual é uma manifestação da violência que não tem na Cabo Verde. Não tem uma data de outros tipos de violência na Cabo Verde que, muito recentemente, há uns aninhos, não soube de uma igreja, não é verdade, que supostamente, para além do culto, para além de cuidar da alma, também cuidava havia muita promiscuidade sexual. Quer dizer, então... E o que é que se fez a respeito? O que é que se fez? Eu quero dizer o seguinte, que uma instituição, modo a Procuradoria-Geral da República, modo a PJ, modo a Polícia Nacional, este tem que ter as preocupações em linha de conta, na sua atividade. Portanto, hoje, aliás, está falando que a polícia está a trabalhar para problema, em função de problemas. Então, eu tenho que inventariar problemas que eu tenho, que é para poder também saber direcionar a boa atividade. Porque se ele ficar lá quieto, em quiescência, é claro que as coisas acontecem, sucedem e ninguém dá conta, não está a dizer, bom, os registros estatísticos não registaram nada, os dados estatísticos não registram nada, logo não catística. Exato. Permita-me só, João, acrescentar isso, além da polícia, também uma da... Não, polícia e sociedade. É uma das ferramentas, é um agente também, mas um agente fundamental para o trabalho acerca disso é propriamente a família. Pois. A família que tem que saber lidar com a criança, não está olha como, por exemplo, criança, independentemente da idade, 16 ou menos 16 anos, não uma atividade até às tantas.
né? Até superior a 10 horas de noite. E a família que se preocupa com acerca disso, que hora que o menino se chega, que hora, com quem é que está, com hora que devem para casa. E na ilha, já estive em algumas ilhas turísticas, que olha menino lá que muitas vezes está falando que está bem para casa, mesmo para casa. No interior, que não pode ter na nossa cultura de Badiula de fora, a botou já pode estar a busca lá onde está na rédea, também com casa para modo já passa a hora. Para a hora que também coisa para qualquer papel de pai ou mãe licenciado é justamente que é a prevenção. Nós também podemos conseguir hoje pai ou pai ou família está hoje sinais. A hora que não está hoje tudo que é situação de pai, ele também não está hoje a escola. A escola também tem um papel importante na identifica sinais que criança se leva quando é a exploração. Como, por exemplo, o atraso dentro da sala de aula. Para morrer que o menino está chegando atrasado, para morrer que o menino está saindo mais cedo da sala de aula, ou para morrer que acaba a aula, para morrer que já tem queda de nota ou rendimento escolar. Que eles são sinais. Claro que não está hoje, o menino que chega à escola cedo para amanhã e dormir-se. Para morrer. Então, aquelas são preocupações que propriamente que a entidade ICA e em si, coordenadores, delegadas, monitoras, técnicos no terreno, que é a única coisas que fazem trabalho multidisciplinar, independentemente de função de cada um, mas tem um acompanhamento local, que não sabe, mas não sinaliza, independentemente dos fatores externos, nomeadamente família monoparental, a pobreza, de baixo rendimento, dificuldade habitacional, tudo aquilo são fatores que podem desencadear que esse tipo de trabalho. Mas o arco não está hoje, por exemplo, uma criança de 12 anos com iPhone ou Samsung, com net 24 horas dentro de casa. Se mãe que tem condições, mora que o telemóvel chega dentro de casa. E mãe que tem coragem para perguntar se filho, fêmea ou se rapazinho, quem é que dá o telemóvel? Eu estou oculta também, está falando, está no estrangeiro que manda, mas se falando, manda que está um conhecimento para morrer. Então, a família tem que estar mais atenta. Exato, e é aquela questão, a atenção que não tem que hoje, independentemente de a gente, a hora que não está hoje, no terreno, para falar, para morrer que está, que muito facilmente, na nível turístico, que não está a falar, é passageira, ou seja, hoje, amanhã, é uma coisa prolongada, é uma coisa que persiste, é uma coisa de hoje para amanhã. Que agentes policiais, cima do Dr. João refere licenciante, está na 38, mas propriamente não tem que olhar andanças daquela menina ou daquele menino na rua ou na dia a dia mora que está. E ali tem uma das coisas fundamentais, porque lá na casa está hoje a licenciante, que é mudança de comportamento e propriamente atitude que o menino está por ter. O uso de dinheiro fácil que ele está tendo dia a dia na mão, que faz que a condição, tudo altera seu estado emocional e entra cada vez mais naquele comportamento de que estará. A exploração sexual que nos fala, licencião, pode que tenha denúncia, a doutora Maria. Mas não precisa própria dele, não precisa explicar a família lá na casa, não precisa bem na escola, que é a única coisa que refere a pouco tempo na formação ali, que refere, não tem que olhar quais são os parceiros diretos lá onde que está no terreno, que vale a pena para não ver só na comunicação social, para não próprio, para não criar panfletos, para não dar para não mostrar uma coisa bonita, senão no caminho se vai lá na escola, para não falar que idade que o menino tem, ele coisa que não pode poder aquele menino ali perante aquela situação que pode tornar um vício compulsivo, pode prejudicar nesse desenvolvimento. Bens e coisas de forma mais fácil possível. Que é uma das coisas que nos fala de 16 anos, 18 anos, que a menina ainda está completamente desenvolvida, sobretudo a nível de pensamento, que não está a tomar a decisão, para modo ele se sente esta confusão, que hoje não pode pensar de que maneira não aceita, mas amanhã é que crê. Então, isso sim que é importante o papel dos pais, que avança com queixa, empodeira. Para mim, eu tive caso, enquanto psicólogo, presta serviço para a ICA, eu tive casos disso que não há tribunal. E criança falou, não aceita, mãe, na altura, a avó, não é? Falou, não, bom, que tem que falar, creio que crê. Licenciado está perante um sentimento de violência. Pois. E a pessoa foi criminada na comarca de Somália acerca disso. Uma pessoa estava
perde família, perde trabalho, perde... Poderia-se em si, por causa de um envolvimento com o menor de 16 anos, na altura 16 anos, ainda tinha 17 anos, 16 anos de horas. Eles tinham esse relacionamento, gostava do companheiro, amava o companheiro seu, mas por detrás tinha a família responsável, a família que leva. Então, que ele não olha a importância da família que tem, sobretudo no papel de justiça, mas também a hora que não trabalha em muitos setores, a hora que não está e que recebe denúncia ou através de polícia, enquanto tribunais em si fazem esse trabalho de investigação, mas também um psicólogo pode ir no terreno, pode olhar aquele ambiente onde a criança está. Uma assistência social pode ser fundamental acerca daquele papel de desencadear as informações. Tem informações que nós não estamos a falar, que através de olhar ou observação não pode ter muitos sinais de criança, sobretudo, se está a ser manipulado, que é o caso de Filgi, para nunca entrar naquela coisa lá, mas é compra. É compra, uma exploração sexual, assim, o facto de usar o poder sobre um menor sem posse, sem poder econômico em si, para sustentar... É claro que pode não ser também. Não pode entrar na... assim que se entra na agressão sexual, mas entra na violência sexual, a exploração sexual de que a situação ali. Este conceito de acordo com... Sim, nós não temos que nos correr. O que nos afeta? Enquanto isso, enquanto psicólogo, ou enquanto assistente social, enquanto cidadão, não pode levar para aquela coisa, enquanto... Mas a violência, João, a violência só está a ser provado no tribunal, mas enquanto com criança, se criança for violado, só está a ser mentira quando foi comprovado no tribunal. Pois. Enquanto família se está daí, por exemplo, ou mesmo exploração sexual da denúncia anónima com a família, que ser acompanhado só está a ser verdade ou mentira já provado no tribunal, mas enquanto a investigação se trata, são dados. E falar em provar no tribunal, aquele caso, aquele sala discuta também que projeto já está tudo pronto, só falta só legislação, também é fundamental para a criança que tem que se repite. É onde aquele trabalho que era necessário. Hoje não está hoje, mas como, por exemplo, a criança era exposta no tribunal ao lado do agressor, como, por exemplo, a criança é ouvida num espaço diferente, né? E a criança, muitas das vezes, disso está bem em silêncio, entra em silêncio no tribunal, está saindo em choro do tribunal. E isso também causa frustração para a criança. E é só para a criança e propriamente para a família. Acredita que deve ter dificulta mesmo a investigação. Mas é preciso ter... Criança que forneceu tudo. Às vezes é que está pode ter papia antes de ser psicólogo, na hora que chega no tribunal. Mas é preciso ter atenção nessas coisas. Porque são aparentemente fantásticas, mas elas podem encerrar perigos enormes. É aquilo que noutros países, não é verdade, este Estado de Tchumá transformar o tribunal numa espécie de um espaço de psicólogos. Não é verdade? É uma transfiguração total da justiça. Aliás, vamos trazer um texto para referência apenas, precisamente, sobre a justiça transfigurada pelas vítimas. Porque, muitas vezes, não é verdade, a vítima acaba por ser o centro de um processo. Quando que é processo, o que ele te avisa é averiguar que as provas e julgar aquela pessoa. Às tantas, botei uma pessoa que é acusada, transforma aquela vítima também num procurador. Que a vítima está acusada de um lado e tem uma desigualdade de armas total. Aliás, com testemunhos registrados com mecanismos dessa natureza, não quer dizer que a sala de escuta que tem razão de ser. Agora, no que poder é dar-lhe uma dimensão excessiva a ponto dele adulterar, dele transfigurar um verdadeiro processo. Mas o objetivo é exatamente o contrário. É o contrário. Porque criança, se estiver num ambiente com mais a vontade de falar, não que realmente existe. Então, acho que fica mais fácil. Para que ser mal interpretado. O que me está a falar é que nunca poder dar vítima, qualquer
mesmo as de abuso Mas nunca sexual. pode esquecer uma criança com vítima qualquer. Ele quer um vítima qualquer, mas também nunca poder dar-lhe uma dimensão excessiva a ponto de, veja, quer dizer, às tantas, o juiz, que tem ninguém que deixa ser influenciado pela opinião pública, quer dizer, às tantas, o juiz está a avaliar a dor da vítima, é verdade, com tudo aquele exacerbado que se as declarações, muitas vezes até fantasmagóricas, por isso é que psicólogos devem estar sempre presentes nessas coisas, não é verdade? Para evitar que o juiz faça um juízo completamente adulterado de quem ele tem para julgar. Mas o juiz sempre terá a oportunidade de investigar outros intervenientes no processo. Falemos de um outro tema que o nosso tempo já está a esgotar-se. Eu queria que abordássemos... A equipa multidisciplinar é fundamental. Pois. Eu queria que não abordava, antes de não terminar esse programa, a questão daquela proposta de aldeias infantis SOS que divulgou ontem, que é responsabilidade parental. É pertinente nesse caso, já que obriga progenitores a cumprir esse papel e até para evitar tudo que a situação que nos está falando evita outros casos, sobretudo a nível da propriamente a violência. A violência é baseada no género. A hora que não estou a responsabilização parental, independentemente de ser homem, independentemente de ser o pai, esse tudo tem um só objetivo. O que está por detrás de o bem maior é propriamente salvaguarda o bem-estar da propriamente criança, ou propriamente o filho. Ele que é o elo de ligação maior. E interesses comuns que nós nos atuamos na sociedade cabo-verdiana, que homem te puxa para a cidade, mãe te puxa para a cidade, e filho te fica aí cima, gosta de usar uma experiência ao léu. Ou seja, Deus nos acude, não é? E quem é que também paga para isso é justamente o filho, é que propriamente o pai ou a mãe. É o filho que se paga o castigo em si. E que esse dele, e na minha ótica, é bem, ele devia estar há muito tempo ali, já foi discutido já socialmente em algum ponto. Mesmo algumas entidades, nomeadamente Laço Branco, onde que está levando a nível de debate social na comunidade acerca disso, então é fundamental trazer aquele tema não só para discussão, mas também para olhar a responsabilidade de um com o outro, para modo não está hoje mais ligado ao homem, sim. Ao homem, mas também a mulher. Tem um número significativo. Por detrás da figura do número significativo também tem um homem que é provedor da casa, que sustenta a casa. Sim. Tudo que ele está carrega, a responsabilidade em si está carrega, mas por outro lado também não está hoje propriamente a figura materna, coisa que está por detrás acerca disso. Aliás, não sociedade, é uma sociedade eminentemente matriarcal, para modo de... Exatamente, aquilo que... Histórias de responsabilização parental. Mas já falar uma coisa, por favor. Duas coisas. Para já, é a responsabilidade que nós da criatura, a família e a educadores, professores, na verdade, para detectar sinais. Ele é uma responsabilidade grande. Porquê? Duas coisas essenciais. Para já, que até existir família perfeita. Os outros psicólogos profissionais têm mania de discutir, digamos, famílias que a gente chama disfuncionais. Todas as famílias são disfuncionais. Umas mais que as outras. Espaço, umas mais que as outras, obviamente. Mas é um espaço de virtude e de males. É verdade. Os jantares aos domingos, as prendas, essas coisas muitas vezes esconde um pai ausente, esconde a violência noturna, esconde os maus tratos, esconde um conjunto de coisas. Daí que a terapia familiar é uma tarefa fantástica, no sentido de enorme, que muitas vezes escapam, essa competência está a escapar a pais. É verdade. Daí que ele é qualquer coisa que ele quer poder ser só anunciado. É qualquer coisa que tem que enunciar no sentido de tomar medidas concretas no sentido de e de evita que as coisas ganhem uma dimensão excessiva. Duas coisas abaixo. A ideia de não toques no meu corpo, que é também uma campanha interessante que se tenta desenvolver para prevenir, para evitar que crianças sejam vítimas de agressões sexuais de um modo geral. Veja, nos leis que está a falar de como um ato sexual
conversas obscenas. Está provado, Dr. Figueiredo Dias está a fazer recurso a estudos psicológicos de que palavras obscenas, ensina a ciência psicológica recente, que é muito mais perturbador no desenvolvimento sexual da criança, não é? Do que o toque no corpo. Entretanto, existe uma omissão. Isso está estudado. É verdade? Isto está estudado. Depende da realidade depende da realidade de cada sociedade. Só te chamar atenção. Para não quer. Agora, não, me queria uma abordagem de boa relação a essa proposta de responsabilidade parental. Veja, mim por acaso até. Que está pedindo, inclusive, em caso de necessidade de prende pai ou mãe que se cumpre. Já está previsto na lei. Realmente tem respaldo num data de lei que não tem na nossa Constituição. Ele está na nos códigos. Até porque tem caso de pensão alimentar. Está na lei e tudo. Mas não há nem tudo alguém que está a cumprir. Veja, prisão. Até porque o maior número de denúncias que recebe é precisamente na ICA, né? Falta de pagamento de pensão alimentar. Sim, e tem casos, essa lei acho que foi pensada, essa proposta acho que foi pensada exatamente para a resposta a isso, de pai, por exemplo, que prefere abrir mão de um trabalho só porque tem que cumprir que a responsabilidade de alimentar coisa sobre isso, digamos, foi uma denúncia ou foi uma notícia dada por uma magistrada que está lida com as questões, é qualquer coisa que está a causar uma pessoa, que está a causar gente espécie, não é? Uma coisa meio absurda, para me dizer, absurdo totalmente. Agora, a prisão para dívida, ele é uma reminiscência de passado. Não existe prisão para dívida, salvo nesse caso de quando um pai, podendo, ele está a faltar a cumprimento deliberadamente, propositadamente. Mas veja, mesmo assim, a intenção do legislador, não é que castiga aquela pessoa prendendo-a. Aquilo que no direito civil, é uma sanção do direito civil que foi transposto para o direito penal. Ele é uma sanção que se chama compulsória. E para obriga aquela pessoa. O objetivo. Sim, o objetivo é pôr na cadeia. O objetivo é ele pagar. Sim. Então, quando na verdade implica pôr na prisão. Deve obrigar a pagar. Alguém tem que cumprir o direito. Quem é favor é dever. Mas veja, tinha uma pessoa como um favor que está a fazer. Não. Pois, mas veja. Que tem que pedir. A ideia de defender. Aliás, tem lei que obriga pais a pagar alimentos dos filhos. Exatamente. E tem um data de mecanismo a que vou poder fazer aquele pai a pagar, cumprir seja obrigação, sem ser por via de prisão efetiva. Mas o que de meu ponto de vista, é absurdo desta proposta é que aquilo que defende o Dr. Simões, pessoa porque tem respeito, aliás, ele está a fazer essa coisa na perspectiva de querer trazer o melhor contributo possível para ajudar a resolver essa situação. Mas ele é uma medida completamente absurda. De crer que se castigue efetivamente aquele pai que está a pagar alimentos. O que tem que fazer, efetivamente, é que o pai pague. Na verdade, aquela ameaça de prisão, ele é meramente compulsória. Pode ser para desincentivar os pais a incumprirem perante os filhos. Exato. Para levar os pais a não incumprirem. Mas, boca está incumprir, se vou pagar. Bota incumprir, se vou para a cadeia. Bota de poder cumprir. De qualquer maneira, a jeca se paga mesmo. Estando preso, estando solto, é que se paga não é mesmo? Ali seria a ideia de castigo. Mas as penas não têm essa finalidade. Pois, eu sei. Meus senhores, muito obrigada pela vossa disponibilidade. Eu sei que este tema realmente daria panos para manga. Não poderemos ir muito além. Há muitas coisas que ficaram por dizer. O tempo realmente é escasso. Voltaremos à conversa, com certeza, ainda no programa em debate sobre este tema. A Stila em casa que nos acompanhou, muito boa noite e obrigada pela companhia. Voltaremos aqui daqui a uma semana com outro tema e outros convidados.